Olá! Oi, olá, Sidney. Tá me ouvindo Tudo, bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Então, Tami, para a gente começar, eu preciso validar. Eu quero saber de você se você hoje já vive de particular exclusivamente ou predominantemente de particular. Sim, predominantemente de particular. Então, dito tudo isso, você está apto então para começar? Se apresenta para os colegas. Bom, meu nome é Tami, sou médica endocrinologista, moro em Porto Velho, Rondônia. Me formei em 2015 e vim aqui para minha terra. E desde 2020, praticamente, que eu sigo aí com o CVM. Comecei como aluna CVM, na turma 6 e depois já direto entrei na mentoria. Então, como o Sidney falou aí, desde já é o meu terceiro ano de mentoria, estou indo para o quarto ano que vem. Então, falo que eu não largo mais esse grupo, porque realmente foi através dele que eu estou podendo viver tudo que eu sempre sonhei, né, na medicina. Talvez você seja uma das poucas pessoas, poucas alunas, né, é, que conhece um pouco também dos bastidores, né? Você então já está Sim, com um. Eu fiquei confuso na hora que eu gravei o áudio, mas você está com 1 ou 2 anos já ajudando a gente como professora? 2 anos como professora, ano passado e esse, né? Ah, Tive dois essa anos. honra. É porque ano passado era mais. Tu estava começando, né? Era mais JP e tal, Isso, né? a Natasha, isso. Natália, né? Natália, Natália, Natália. JP. Aí eu assumi mais assim depois do meio do ano. Então, assim, é massa também, isso, eu quero explorar um pouquinho disso, né? Porque você não só você tem a sua história, mas você também viu um monte de. Tem, obviamente, a gente tem a questão dos outros colegas da mentoria, mas você viu também muitos alunos também, né? Você acompanhou alguns alunos tendo resultado. Então, me fala um pouquinho aí, Tami. Eu sei que a gente já conversou, mas me lembra aí, e lembra que a audiência que talvez tenha esquecido já, como é que foi o teu início, assim? Quando você falou que desde 2020 você acompanhou a gente lá, conteúdo gratuito. Por que E mesmo que tu demorou? Por que que tu não entrou? Tu demorou, acompanhou o conteúdo gratuito alguns então, meses, né? Sidney, eu tenho que falar, né, que eu já te conhecia, né? Nós formamos juntos em Manaus. E A eu gente é acho da mesma turma, turma isso, setenta da e quatro. mesma turma, da turma 74. Em 2019, eu acredito, estou um pouco assim, a maternidade falha um pouco as datas. Mas eu comecei a te acompanhar no teu perfil pessoal e fui vendo conforme você foi colocando os conteúdos, né, de consultório particular, principalmente quando você começou da parte de consulta médica, né, dessa parte que você começou com comunicação, eu achei muito interessante. Então eu acho que eu segui o CVM vendo no YouTube e os seus conteúdos no Instagram por um ano antes de entrar, porque eu estava com um filho pequeno. Então eu até ia, falava, Sidney, eu vou entrar, mas não agora, porque eu não vou ter tempo para me dedicar como eu quero fazer, né? Só com o conteúdo gratuito eu já fui entendendo como que funcionava mais ou menos o programa e percebendo que realmente essas propostas iam mudar a questão do consultório. E antes mesmo de eu entrar, né, eu já dei um passo que foi contratar minha secretária própria. Então eu lembro que eu contratei a minha secretária em outubro e em novembro abriu a turma do CVM e eu, assim, fui uma das primeiras inscritas e fui com sangue no olho para assistir o programa. Então maratonei e aí dezembro vocês abriram já para mentoria e eu ainda tinha mais um mês de curso, na época eram 3 meses. Eu tinha mais um mês de curso, mas eu já falei, não, preciso ir para a mentoria, porque 3 meses é pouco para colocar tanta coisa em prática, né? É uma transformação, é muita coisa. E eu falei, não, vou para a mentoria, quero ficar um ano aí perto desse grupo, né? E então foi assim que eu conheci vocês e que eu entrei aí para a família CVM. Olha só, vou pegar uma coisa que eu captei do que você trouxe. É muito louco isso, porque tem alunos que entram no CVM, tem aluno que está no segundo, no terceiro ciclo de mentoria e ainda não contratou a secretária.
E tu ouviu, tu viu isso lá antes de se tornar aluno e tu falou, rapaz, esse negócio... E você foi contratou antes, né? E isso, isso te ajudou a Sim, contratar uma secretária? eu acho, porque eu também estou no terceiro ciclo da mentoria e vamos lá que eu tenho os meus pilares que eu não coloquei em prática, né? Vou ser sincera aqui, porque é muita coisa. Mas eu acho que vai na dor da pessoa. E a minha dor, quando eu entrei no CVM, era o número de faltas de paciente. Pacientes estavam Famosos buracos na marcados, agenda, né? isso, agenda cheia, e quando chega na hora do dia, a desistência, a falta. E como eu compartilhava as secretárias, elas não tinham o tempo suficiente ali para colocar alguém. E a minha cidade é uma cidade relativamente pequena, que eu falo em 30 minutos você está em qualquer local. Então, dá assim, se você vê que a pessoa vai faltar em 2 horas, você consegue colocar alguém. E aí eu vi que a secretária, uma secretária só minha, teria essa agilidade. E foi isso que aconteceu. Zero furo na agenda e já aumento de faturamento por conta disso. Talvez em 1, 2 meses ela já estava se pagando ali, o salário dela. Sim, acho que no mesmo mês. Porque eu tinha muito, né? Eu trabalhava com convênio na época. Então, os pacientes com convênio, eles tendem a também desistir, né? Com uma certa facilidade. E então, assim, no mesmo mês, eu lembro assim que eu até comentei, eu falei, meu Deus, eu contratei ela, encheu minha agenda e também aumentou o número de consultas particulares. Eu falei, eu nem sabia o que que tinha. Mal tinha conseguido colocar em prática algumas coisas e já foi um mês diferente só por ter ela ali próximo, né? Já Tami, fazendo minimamente a recepção. esse é um insight muito valioso que você está trazendo aqui. Eu tô reforçando que às vezes a galera entra, né? E você sabe disso, que você acompanhou várias turmas de perto. Tipo, a gente tem uma sequência na metodologia do CVM, né? Primeiro estruturar um serviço, depois ir para o marketing. E você deve lembrar de várias ocasiões onde o pessoal no nosso primeiro encontro, e aí, como é que eu faço? Por onde eu começo? Vídeo, Instagram. Tipo, óbvio que são sempre os dois extremos, né? Enquanto tem uma galera, os apressadinhos, querendo fazer vídeo e bombar no Instagram, tem a galera que não quer ver vídeo na frente de jeito nenhum, né? Desse jeito. Então, o médico ele pode dobrar o faturamento, dependendo de quanto ele estiver faturando, simplesmente com organização do que ele já está fazendo, da agenda, das faltas ou dos agendamentos, do pós. Às vezes, pequenos ajustes que ele vai fazer, boom! E tipo, você é clínica, você na época vivia só de consulta, né? O seu produto, o seu serviço principal era consulta. Imagina isso para um cirurgião, para quem trabalha com procedimento. Às vezes, uma consulta, uma secretária bem treinada em vendas e agendamento, uma consulta gera um procedimento que às vezes é de 30 mil, 10 mil. E aí, Tami, nessa época aqui, você lembra, novembro de 2020, quanto era teu faturamento mensal? Então, olha, De eu até fui particular? atrás dessa planilha. Olha, vou chutar. Em 2020, eu acho que deve ter sido uns 3.000. 7 mil, Oh, 15 consultas. Novembro de 2020. eu lembro que a minha média antes do CVM era 5, 3, 5. E Antes do aí CVM, né? que eu falei que novembro já deu aquele só da secretária de ter entrado no CVM, já deu esse aumento que eu falei que eu achava que era sorte. Você tinha acabado de entrar no CVM, o pessoal da turma 22, turma 21 acabou de entrar agora. E aí a gente vai oferecer a mentoria para eles. Eles vão dizer, já fiz isso, inclusive. Médico que, tipo, já está faturando mais de 40 mil por mês. Eu falei, cara, tem que vir para a mentoria, velho. Aí ele falou, não, mas veja bem, porque eu tenho que botar mais as coisas em prática, ainda não vi, não sei o que. Eu falei, pois é, mas o motivo para você vir para a mentoria, porque na mentoria a gente vai te ajudar a colocar mais rápido ainda as coisas. Porque quando você entrou, tipo, você entrou em novembro e a gente, final de dezembro, a gente. No meio de dezembro, vocês já ofereceram a mentoria. E aí, como é que foi para ti? Na primeira, eu não tive dúvidas para entrar, porque
o que é que eu vi? Eu via um programa incrível, mas muita coisa para estruturar. E eu comecei a bater nas minhas crenças pessoais que não ia. Falava, gente, mas isso é tão simples, é gravar um vídeo, mas não vai, não vai. E eu falei, se eu for tentar sozinha, não vai. Tem que ter o pessoal empurrando, incentivando. Então eu, sab... Puxando, então eu cutucando. sabia. E assim, e o que que eu pensei? Eu falei, se eu não entrar na mentoria agora, o curso vai acabar em janeiro, eu vou ficar um ano inteiro sozinha até abrir a mentoria de novo. Porque naquela época eu nem sei se dava para entrar no meio, mas era um programa anual. Então eu pensei, se eu desistir, eu vou ter que ficar um ano todinho sozinha até o próximo da mentoria. Eu falei, não posso perder. E olha, porque eu tive resultados incríveis, né? Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Todas as metas que a gente se propôs na primeira mentoria, eu bati antes das metas, né? Só que ficava com essa questão, meu Deus, ainda tenho muita coisa para colocar em prática e eu não coloquei. Então eu pensei assim, eu vou dar uma pausa, vou colocar tudo em prática e depois eu vou voltar. Só que aí eu penso, eu falei, se com a mentoria, com imersão todo mês, com grupo de Telegram todo dia, com desafio, eu não estou conseguindo colocar em prática, por que diabo sozinha eu vou conseguir? Eu falei, não vou, o mundo engole a gente e tira a nossa atenção, né? Vocês sempre perguntam, o que que faz a diferença na mentoria? Para mim, são os encontros ao vivo, né? Todo mês, porque te dá um gás para o próximo mês. Porque é cansativo, é muito parafuso para apertar, é muita coisa e a gente não vive só para o consultório, a gente tem as nossas vidas. Então é cansativo, não é um processo fácil. Faz 3 anos que eu vivo, respiro, CVM, consultório. Ano passado a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, estava grávida, né? Aí eu falei assim, tô com o filho pequeno, não vou conseguir me dedicar. Você sabe o tanto que eu sou dedicada, assim, de querer assistir tudo, participar de tudo, né? Então isso me bloquear, se eu não vou conseguir participar de tudo, é melhor não participar. Mas esse ano foi a garantia que eu não participei de tudo, várias coisas eu não pude, e mesmo assim, olha aí, bati minhas metas. Então, todo ano, por mais que às vezes eu não esteja 100%, né, no programa, como eu gostaria, eu sempre atingo minhas metas e sempre dou um passo a mais. O que a gente faz, na verdade, com a mentoria CVM, com o programa CVM, com a mentoria CVM, para alguns, é ajudar as pessoas a criarem um negócio. Cara, onde é que você encontra isso? Onde é que você encontra esse apoio? Tipo, onde é que você... Tipo, até tem algumas coisas, é muito generalista, muito para, sabe, falar com todo mundo. Você entra lá e tem o pessoal do comércio, tem o pessoal da indústria, tem o pessoal, né, olhar para o CVM, por exemplo, o método CVM é muito simples, cara. É organizar um pós-consulta, fazer uma consulta incrível, organizar o pré-consulta, organizar o fluxo da clínica, ver um lugar bacana e fazer marketing, Google, Instagram. É simples, falando assim é muito simples. Só que, como você disse, né, na hora de implementar, a gente se depara com muita coisa que está no ponto cego, que a gente nem sabe que existe ali. Que é muitas vezes a nossa crenças pessoais, outras vezes é a gente não ter aquela habilidade, a gente acha que sabe, mas na hora de fazer não sabe. Tipo, então, assim, são muitas coisas para que isso seja implementado, para que a gente vá fazendo, né? Então, a mentoria e assim, o CVM e a mentoria, eu tenho falado tanto no CVM quanto na mentoria. A implementação do CVM é 2, 3 anos para realmente você estar aplicando os 4 pilares bonitinho. E isso, se você for uma pessoa executora, né? Mas a média é essa. Então, E é assim, massa. né? Todo ano, né, Cisne, vocês também acabam atualizando a mentoria e sempre trazendo coisas novas, né? Esse ano surgiu várias ideias novas, né, de possibilidades de programas. Então, todo ano teve coisa nova. E além das coisas, 2024, 2024, eu vou né? te dizer também, vai ser outra coisa.
Isso, então você sempre tem a renovação e a inovação de coisas novas para implementar, e sempre o que eu tenho agora certeza é que a gente tem que revisitar todos os pilares de novo e ir fazendo os ajustes finos. Então, assim, eu ainda tô. Meu primeiro vídeo de apresentação é o primeiro que eu fiz mesmo, lá na primeira mentoria, ou talvez até quando eu era aluna CVM, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho que refazer esse negócio aqui, que hoje eu já estou bem mais ágil com a câmera, já mudei de consultório. Então, Tá falei, no meu consultório próprio. próprio, né? Então eu falei, eu preciso refazer isso aqui. Aí eu falei, meu Deus, tenho que refazer. Aí você vê que você tem um monte de coisa para fazer e um monte de coisa para refazer, para atualizar. Porque Total. você está sempre na melhoria contínua, né? Então, assim, não para. E o médico também muda, você também muda, né, Tami? Sim, Sua mentalidade vai nossa, mudando, a sua já visão vai mudando. Você, por exemplo, vamos pegar o teu caso, né? Você se colocou vulnerável aqui, eu vou usar como de forma didática. Você tá, qual foi teu maior faturamento esse ano mesmo, só para mensal? foi 31 mil, né? 31 mil em agosto. 31 mil. 32, é. 31 mil, trabalhando quantas horas por semana? Nesse mês aí eu tava trabalhando 12 por semana, né? 3 turnos. Ah, Brasil, Esse muito onda, velho. foi surpreendente, esse aí. Eu tô, eu vou fazer um estudo, eu vou contratar uma equipe de pesquisa para estudar vocês, por que que vocês só querem trabalhar 20 horas, só querem. Mas tá tudo bem. E, Tami, então, olha só, 30 mil, 31 mil trabalhando 12 horas. Foi teu maior faturamento esse ano. E tem alguns pilares que você precisa ainda colocar Em foco neles, né? prática. Então você chega no resultado incrível sem colocar todos os pilares, né? De forma, por exemplo, você, eu lembro que assim, chamou muita atenção para mim, de verdade, assim, você estava lá e chamou atenção do ponto de vista assim, que eu fiquei muito feliz, assim, que eu fiquei surpreso positivamente. Você falou, gente, eu tô parando o meu marketing, porque eu vou programar meu parto e eu vou programar minha maternidade e eu vou trabalhar com lista de espera. Cara, eu achei muito massa isso. É muito massa ver que vocês estão sendo livres, sabe? Para tomar decisões, tipo, agora eu não vou trabalhar, eu vou focar em algo que para mim é mais importante. Então, Na, assim, eu acho que isso também, Sidney, é graças, assim, desde do início das mentorias, o que a gente se propõe é sempre a trazer a clareza das metas e do que você quer, né? Então, você sempre coloca muita gente para pensar sobre isso. No início do ano, sempre começa com as metas, né? Não só financeiras. Então, você tem essa liberdade, mas também tem essa clareza de quando você precisa parar e fazer as coisas da forma como você acha. E antes do CVM, eu não tinha estratégia, eu não tinha pensamento. Eu sentava, ia no meu consultório, a agenda, eu não olhava até quando tinha agenda, quanto que eu ia faturar no mês, meta, não fazia nada. Eu só era médica, né? Então, assim, as pessoas ligavam, me achavam pelos convênios, agendavam. Então, essa semana mesmo eu estava para montar a palestra para você ver meu vivo, eu estava pensando, eu falei, gente, eu não tinha um plano de carreira, eu não vislumbrava fazer transição, achava que isso não era, né, para mim, só para os endocrinologistas que tinham chegado antes. Então, assim, eu faturava o que eu faturava, dava a sorte, né? E depois o você CVM me estava a você tava seguindo ali. sorte, seguindo, né? Eu ia viver dessa forma, tipo, sem eu ter a minha carreira nas rédeas, né?
Que é Ela o que a ia, maioria de nós, é o que a sim, maioria dos médicos segue, né? Tipo, a gente vai na faculdade, a gente começa a perguntar, e aí, tu trabalha com o quê? Onde tu faz o quê? Aí ele falou, não, eu faço isso, faz isso, é bacana. E a gente vai nessa, né? Tipo de, isso. Então a gente vai dessa forma. Ah, eu faço assim, eu atendo dessa forma, porque quando a gente termina, vai para o consultório particular, a gente fala assim, de quanto em tempo eu boto minha consulta, né? E você vai perguntando dos colegas, só que são colegas que também aprendendo não com outros sabe. colegas que também não sabem, né? Então, uma grande importância para o CVM foi isso, eu tô no comando da minha carreira. Eu sei aonde eu quero estar no futuro, né? E então assim, já está tudo planejado. Eu É só defino fazer. quanto Quanto trabalhar, quanto eu ganhar. trabalhar, quando eu quero desacelerar, quando eu não quero. Então, eu programei minha gestação, já sabia que eu queria ficar parada X tempo, me organizei para X tempo, sem culpa, né? Nossa, e foi libertador, porque eu ainda tive que comparar a primeira licença. Eu tinha convênio, então fiz a licença sem, tipo assim, meus pacientes vão para outro profissional se precisar, né? Agora, nessa outra, ano passado, que eu estava só no particular, eu falei, e agora? Eu não tinha para quem mandar, né? Assim, ter tinha, mas eles queriam aí a gente fica feliz também, mas ao mesmo tempo não queria voltar para o consultório com 30 dias, né? E aí eu tomei a coragem de falar, bom, se eu tiver que perder paciente, eu vou perder, né? Mas eu vou ficar meus 4 meses que eu quero, e depois eu vou voltando devagar. Mas como eu atendia menos pacientes, tinha minha secretária própria, então eu pude gerir. Então, um paciente que tinha alguma dúvida, minha secretária comandava, me mandava, eu abria o prontuário eletrônico, eu respondia, fazia essa assistência, né? Deixei todo mundo redondinho, na medida do possível. Deixei uma colega, né, sobre aviso para uma urgência. Mas para minha felicidade, assim, até pacientes que eu tinha falado que tinha que ir com outro, eles falaram, doutora, esperei, não quis ir com outro não. Ah, olha, aí assim, isso me emociona, sabe? Porque aí eu vejo que eles confiam, que eles se sentem seguros, né? E que quem valoriza a gente espera, né? Espera. Então isso aí para mim não foi um desafio, mas deu certo. Que Fiquei massa. feliz. Tami, e assim, quero te falar que essa parada de que você trouxe, né? Eu vejo assim, ó, eu vejo que a maioria de nós, a gente age mais pelo medo, a gente age pelo medo de perder, tipo, pô, eu vou garantir aqui o meu convênio, eu vou garantir aqui o meu concurso, meu vínculo, porque vai que, sei lá o quê. Então a gente age muito só pelo medo. E nada de errado, algumas pessoas têm um valor de segurança maior, né? Você é um exemplo disso. Mas quando a gente deixa de fazer algo que, tipo, quando a gente passa a agir só pelo medo, tem alguma coisa aí. Porque a gente pode também agir pela vontade de ganhar. Pela fé. Tipo, o contrário do medo, na minha opinião, é fé. Cara, como assim? Eu posso, por exemplo, né, uma coisa que eu falei na turma 21, encontrei com eles ontem, e aí tem um psiquiatra lá de 30 anos. E um outro colega de 40, talvez, que está começando agora o particular, abriu o primeiro, ele estava comemorando que ele abriu o primeiro turno dele esse mês e tal. E aí eu falei, gente, uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Não se desesperem, tipo, no sentido de a gente não precisa, primeiro, ganhar o dinheiro do mundo todo de uma vez só e nem gastar o dinheiro do mundo todo de uma vez só, sabe? A gente pode buscar o caminho do meio e, por exemplo, ter a sua segurança de alguns vínculos e, aos poucos, criando a sua liberdade em particular. Eu falei, meu irmão, se eu tivesse 30 anos com acesso ao CVM, como você tem, meu irmão, sabe? Então, o que eu quero trazer é que, tipo,
Não sei se você está sendo essa pessoa, você que está ouvindo a gente. Mas, cara, a história da Tami é um exemplo disso. A Tami é um dos maiores exemplos que a gente tem dentro da nossa comunidade de pessoa que vai pelo caminho do meio. A Tami, ela tem um valor de segurança alto, mas tem dado saltos aí interessantes, né, de buscar a liberdade dela. E aí, Tami, eu quero te perguntar nesse sentido. Como é que você está se sentindo? Vamos falar um pouquinho já disso agora. Como é que você se sente hoje? Você inaugurou a clínica agora com seu marido, já está atendendo lá, você está curtindo a sua maternidade, você está transformando a vida de seus pacientes, né? Como é que você se sente fazendo isso, vivendo isso? Então, Sidney, eu vou voltar só um pouquinho ali que você falou da questão de agir por medo, pela fé, porque eu vou te falar assim, da minha parte. Na verdade, o que eu te falo, a gente não faz as coisas planejadas, né? Então, eu atendia convênio e para mim dava bom, mas assim, era aquilo, eu nem vislumbrava. Eu falo, eu entrei no CVM, eu nem vislumbrava atender particular. Eu não entrei no CVM por conta disso. Eu entrei no CVM por causa da consulta e do programa de acompanhamento que eu queria fazer. Mas eu não queria fazer a transição, nem pensava. Eu falei, não, que eu gostava de atender o convênio. Só que quando você entra e começa a lidar com números, eu fui começando a ver que o que eu achava que o convênio me pagava era bom quando eu ia, né? Porque você ensina a gente essa parte de gestão financeira também. Então, quando eu vi, era muito pouco que ficava de líquido. E aí eu estava vendo que o que eu achava que era uma coisa lucrativa e próspera não era, Não era tanto. não era tanto. E assim, e que para que tivesse, porque a gente tem que pagar contas, né? E para que tivesse, eu tinha que reduzir o tempo de consulta. Porque você, né, não tem, o tempo é uma coisa limitada. E aí eu não quis. Falei, se eu tiver que reduzir meu tempo de consulta, aí não vai ser, não dá mais para mim. E aí eu vi que qual era a alternativa? Ir para o particular. Era a única forma de eu conseguir atender num tempo maior com uma lucratividade adequada, né, para a gente arcar com os custos da nossa profissão. Então aí veio o incômodo e eu entendi que eu não conseguiria, né? E aí eu fui trabalhando e, consequentemente, colocando os pilares do CVM. Isso foi de forma natural, que aconteceu, nem foi muito proposital assim, mas eu vi, né? Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu nem tinha, né, preparado viver de particular tudo. E hoje, cada vez mais, com toda a bagagem que o CVM dá, hoje minha consulta dura 1h30, a primeira consulta, a consulta de acompanhamento 1 hora, e às vezes eu te digo que é pouco para os meus pacientes. Eu falo assim, não teria como eu fazer essa medicina no convênio, não teria. Então eu iria ir com a manada, reduzir, ser essa médica frustrada que reclama, que atende a 10 minutos. Acho difícil, porque eu sou muito assim, se eu não consigo dar o meu melhor, eu prefiro abandonar. Então, realmente eu só tinha esse caminho. E então hoje eu me sinto muito realizada profissionalmente, da forma como eu estou exercendo a medicina, da forma como eu estou cuidando dos meus pacientes. Eu falo eu e a minha secretária, que a gente cuida junto, né? E a confiança deles me proporcionou que esse ano a gente conseguisse dar esse passo a mais, que foi abrir a clínica com meu esposo, onde eu tenho o meu cantinho e onde eu posso receber os pacientes da forma como eu gosto, né? No tempo, por exemplo, quando eu alugava, às vezes dava 6 horas, eu queria começar mais um pouquinho e eu já agilizando porque a clínica ia fechar, né?
E aí agora na minha eu fico sossegada. Se eu for passar 15, 20 minutos, né, a gente tá. Então isso me permitiu também reduzir carga horária de trabalho para ficar com os meus filhos. Eu tenho um filho de 4 anos e um de 1 e 3 meses. E eu entendo que a maternidade, nesse momento de crianças pequenas, eu sempre quis estar presente. Então, eu desacelerei ano passado e esse ano nas metas, por exemplo, a meta da maioria na mentoria era 50K, né? E eu falei, não, para mim não vai ser, porque eu teria que fazer um esforço que nesse momento eu não iria abrir mão, né, dessa parte com os meus filhos, com a minha família, né? E eu sempre brinco assim, converso com o meu marido, né? Se eu morresse hoje, eu ia estar satisfeita. Satisfeita como mãe, como filha, como amiga, como esposa, sabe assim, como tudo, sabe? Eu sempre me faço essa pergunta: você estaria satisfeita? Aí eu olho assim, eu estaria. Porque eu estou dando o meu melhor em cada pontinho, né? Em cada papel. Então eu só tenho que agradecer. E eu sei que ainda vou mais, né? Ainda tenho muito para fazer, muito para crescer, muito para ajudar, mas eu estou satisfeita. Esse ano eu tive a oportunidade de sair do SUS, mas o SUS eu ainda tenho, assim, eu gosto dos pacientes, e aí eu tive a oportunidade do gestor entender e facilitar também, falar o que você precisa para continuar, e ele cedeu, e eu falei, então tá, então vou feliz agora, porque consigo fazer, e falei, bom, quando eu não estiver feliz, eu saio, né? Mas é sempre assim, com intenção e refletindo sobre cada passo. Então eu não tô mais, né, deixa a vida me Não levar, tá mais no sempre com automático, né? não, sempre com muita consciência, sempre muito no assim, que tipo de paciente eu quero, entendeu? Esse tipo de paciente eu não quero, e eu consigo falar assim, ó, isso aqui eu não vou poder te oferecer, então procura outro colega, sabe? E isso antes, Sidney, não teria coragem de fazer, de me impor assim também nos limites com os pacientes, né? Fala mais sobre E isso. então, porque a gente tem aquela questão, assim, vou dizer, né? A gente se forma no SUS, a gente não tem a questão de cobrar tudo isso, né? Então, nos meus primeiros pacientes particulares, falava, cara, ele tá pagando, eu tenho que, tipo assim, fazer tudo que ele quiser. Se ele falar assim, doutor, eu quero um ultrassom, mesmo eu achando que não tem indicação, eu tenho que dar, porque eu ficava com vergonha de dizer não, ele tá pagando, né? E era engraçado, e tanto que eu gostava de atender mais paciente de convênio do que de particular, porque o do particular eu me sentia coagida a fazer o que ele estava querendo, né? Ou tinha, porque eu queria agradar, sabe? Assim, eu acho que o grau de imaturidade, de não saber lidar, né, com essa questão, e achava caro, eu lembro, 250, eu falei, meu Deus, ele pagou R$ 250 para mim, né? E Eu te aí, entendo depois, completamente. né? E aí você ficava assim, então assim, eu gostava muito mais de paciente de convênio, porque eu não tinha que conversar sobre dinheiro. Eles vinham com a frequência, porque o paciente particular vinha uma vez, queria resolver a vida toda e voltava 8 meses depois. Então, isso era uma dor muito que eu não conseguia fidelizar, né? Então eu falava, ai, paciente particular não gosto não, porque eles vêm, não faz o que a gente propôs, volta depois de um tempão, então eu não fazia nada, né? Então eu não gostava. Quando eu via, me dava um ataque cardíaco. E aí, com o CVM, que a gente vai estruturando a consulta, a gente vai vendo o nosso valor, né, Sidney? A gente vai olhando e fala, cara, eu sou uma boa médica, sou atenciosa, eu estudo, estou fazendo o melhor, a gente vai se empoderando de nós mesmos, né? É, vai lembrando aquele 250 que a gente estava achando caro, quando a gente bota na ponta do lápis e lembra quanto 250 a gente Que gastou com sobra. livro,
Não, com livro, Sim, com viagem que você estudou fora, sim, sua formação toda foi fora, com hospedagem, com não sei o quê, com entendeu? atualização todo ano. Esses dias eu tava falando com meu esposo, eu falei assim, meu esposo é dentista, eu falei, olha, eu não sei das outras áreas, mas, cara, profissional de saúde se atualiza demais. A gente gasta muito dinheiro com curso. Meu marido é o tempo todo fazendo curso, todo mundo na área de saúde. E assim, eu conheço colegas que são de outras áreas, cara, não tem congresso, não tem assim o tempo todo. O tempo todo os meus amigos, tá todo mundo estudando. Toda semana eu estudo, toda semana minha esposa estuda. E olha, é caro. Esses cursos são É, caros. Então a gente e é tem o que a gente que também. botar isso na ponta do lápis. E sabe por que que a gente estuda tanto, Tami? Porque a gente sabe, isso a gente sabe, que a responsabilidade que a gente tem é muito grande. Sim, É a vida de sim, alguém, né? Então, sim. isso vai mudando, né? Com o tempo a Isso, gente vai dizendo, rapaz, aquele isso. 250 tava, era barato. Sim, e quando a gente bota também o que, que fica no lucro líquido, né? É porque Para tem que tirar tudo o que dos a gente. sócios. Tem que tirar os dos sócios, né? O governo, a Sim, operadora de a, cartão. a própria clínica, né? Tudo, né? Então é um custo alto ter um consultório. E então, assim, só voltando na questão do particular, então eu me empoderei do meu valor, entendeu? Então, assim, às vezes eu já tive casos de pacientes que pagaram e não tiveram o que quiseram, né? Assim, o que esperaram, e quiseram pegar o dinheiro de volta. Em alguns casos, eu devolvi porque não quero, não preciso, né? Dessa dor, desse problema, né? É a melhor coisa. Isso, a Olha aí, ó. melhor coisa, né? Essa aí, esse Faz um coraçãozinho aí. Ó, coraçãozinho, dá beijo, vai, fala para a entendeu? secretária, Isso, no more. tudo bem. Então, e com a certeza de que eu fiz o meu melhor e pronto, sabe? E então, assim, consigo com clareza ver essas questões. Tanto que hoje também eu tenho meu questionário pré-consulta. Então, dependendo do que o paciente escreve ali, eu vejo, às vezes eu falo, ó, não é para mim. Mando um áudio, eu falo, olha, eu vi aqui e tal, mas eu não sou a melhor pessoa, ou eu indico algum outro profissional. Então, assim, eu tenho essa liberdade. Antigamente, talvez eu ia falar assim, não, não vou abrir mão de um paciente particular. O que que você tem vivido hoje que você achava que ia demorar muito para você viver? No ponto de vista de carreira, porque a minha vida pessoal eu sempre tinha planejado, né? A questão de ter tempo para filhos, tudo. Mas na minha vida de carreira é o que eu falei, eu não tinha plano de carreira. Então, na verdade, tudo que eu estou vivendo hoje eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei viver só de particular, nunca imaginei trabalhar só meio período, 16, 20 horas. Nunca imaginei ter uma rede social que impactasse tantas pessoas, né? Eu entrei no Instagram antes de entrar no CVM, mas por vocês, né? Explicarem a importância da presença. Não teria meu consultório próprio. Quando eu comecei a alugar, eu falei, não, isso aqui é muito confortável, eu não tenho problema, né? Não, no início, antes de vivenciar consultório, eu falei, eu quero ter um consultório bonitinho e tudo, mas depois que você vê que não é só isso, né? Toda a gestão por trás, tudo, eu falei, não, não quero isso não. Mas aí depois eu vi que para eu fazer a medicina que eu sempre sonhei, preciso ter meu canto. Então tudo, simplesmente tudo, hoje, faturamento, clínica, consultório, tipo de consulta, eu não imaginava. E nem tão rápido. E nem tão rápido. A gente está falando de novembro de 2020, 3 anos. Três anos. 3 anos. E tu já parou para pensar quando é que você vai deixar de saber isso que você aprendeu, isso que você vivenciou? Ah, nunca mais. Só vai melhorar. É. Esse conhecimento adquirido não. Né? Quem é que fala? Quando a mente se expande, ela nunca mais volta pro A tamanho, né? gente sempre dá crédito para Einstein ou para Confúcio. Fica à vontade que a galera sempre acredita. Alguém. Alguém. Isso é uma piada do CVM ao vivo 2022. Vou melhorar as piadas para 2023.
Mas uma forma mais simples de falar isso é uma vez que a gente vê, não tem como desver. 3 anos. Às vezes a gente para e pensa, pô, 3 anos é muito tempo. A Tami tem o quê? 35? 32? 37. 37. Então, como endocrinologista, ela fazendo tudo certinho vai ver até os 80, 90, 100 anos tranquilamente. Então tem 3 vidas ainda. Tipo, tem, sei lá, 30 mais 30 mais 30, sei lá, tem muito tempo para viver ainda. Sim. Isso que você aprendeu, que você está experienciando e vivendo, vai ser pro resto da sua vida. A gente não para fazer essa conta porque a gente é muito imediatista, né? Sim. A gente fica pensando, tipo, no próximo mês, no próximo ano. O que você aprendeu e que você tem, inclusive, compartilhado com a gente nesses 3 anos, né, com a comunidade toda. Tem aulas suas lá que volta e meia a gente recebe um comentário, né, principalmente as médicas, elas se identificam muito, né? Os homens, eles não têm, eles se identificam, mas eles não falam, entendeu? Médicas, mães. Médicas, mães, com muita objeção. Esse conhecimento que você adquiriu é pro resto da vida. O que a gente faz aqui, né, Tami, com o CVM, com as mentorias, é transformar a vida. Você pode olhar, meu Deus, mas demorou 3 anos. Ou então você pode olhar e dizer, caramba, só em 3 anos. A transformação mesmo veio no primeiro ano já, né? O restante foi melhorar. Foi só melhoria, mas a transformação, o impacto principal foi no meu primeiro ano. Agora eu tô só melhorando, né? Ajustando. E porque você vai buscando outras coisas, né? Vai surgindo outras coisas que você quer melhorar. Então ainda Perfeito. tem muito. É que você tem dado conta, com 2 filhos, de fazer, olha só, abrir o consultório esse ano, professora CVM, atendendo ainda no SUS, um período, fazendo o consultório girar. Acho que a primeira coisa, assim, que também, né? Também foi parte do meu próprio autoconhecimento, a minha busca, mas o CVM me ajuda muito nessa parte, com as leituras de livros, tudo, né? Que a gente. Então, já cortei um monte de coisa que não faz mais sentido, isso me ajudou. Então, agora eu tenho esses focos, eu tenho rede de apoio, né? Que me ajuda. E eu não dou conta de todos os pratos, né? Meu Instagram tá aí parado nas publicações há algum tempo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu tô girando outros pratos e focando uma coisa de cada vez. Então, o que o CVM me ajuda muito, e você sempre fala, é uma única coisa. Então, eu não coloquei tudo em prática, né? Eu fui colocando por partes e cada vez eu olho mais para o meu negócio, né? Que hoje o meu consultório é meu negócio e vejo o que agora é o principal. E aí eu movimento, né? Na minha casa também, o que agora é o principal e o resto vai ficando, mas é cansativo, né? Mas como é cada vez mais cheio de propósito, cada vez mais direcionado e mais claro o que eu quero da minha vida pessoal e da minha vida profissional, aí fica fácil, porque tudo que eu tô fazendo, eu gosto, não tô fazendo nada, né? E tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Então, tá ok. Vou até falar, né? Você me falou, né, para fazer a palestra no CVM ao vivo e tal, né? Aí eu falei para você. O que eu falei para você? Eu falei, Sidney, não consigo te entregar até quarta. Nesse Vou prazo, eu não conseguir consigo. no sábado. Se fosse antigamente, Sidney, eu Ia, ia ter me virado ia ficar sofrendo, para ia ia sofrer. sacrificar alguma outra área importante sua. Isso, e aí eu falei assim, não dá. Falei, mas sábado de manhã, tenho o meu sábado de manhã livre para estudo, vai ser para fazer a palestra. Então, assim, esses 3 anos foram assim, cada vez mais clareza, assertividade. Não perco tempo com outras coisas, não, sabe? Então, O que tu viu, assim, olhando, né, acompanhando as pessoas, né, os colegas das turmas e tal? Na tua opinião, o que tu acha que está por trás de alguns colegas, por exemplo, independente da especialidade, a gente tem, tipo, colegas que têm mais resultado, mais rápido do que outros em relação ao CVM mesmo, a aplicação do método e a ter
enfim, o que que você olha ali, o que que você consegue, na tua visão, extrair, e até Olha, para poder ajudar os colegas aqui, tem alguns alunos aqui agora. é, o que eu vejo, assim, eu acho que é aquilo, ó, tem pessoas que são mais executoras, né? Elas não brigam com o método. É para fazer, vai lá e faz. E tem outras pessoas que ficam mais, ah, mas será que vai dar certo para mim? Na minha realidade? E quando a gente vai ver isso no fundo, e foi uma coisa que a gente trabalhou muito no primeiro ano da mentoria, é que bate nas crenças pessoais. Aquelas pessoas que são um pouquinho melhor resolvidas, então às vezes tem uns homens que são mais diretos, né? Já pegam, já vão fazendo. E talvez mulher que reflete muito, se pergunta e tem às vezes mais essas crenças, né? Clínicos, cirurgiões também tem isso, né? A gente, Isso, cirurgiões já fazem com mais facilidade, os clínicos já vão o assim, clínico mas meu fica tentando entender paciente, a história epidemiológica. né? Mas meus pacientes, mas como é que eu vou passar do convênio para o particular? Eu vou abandonar meus pacientes que eu estou acompanhando há 5 anos, né? Então a gente tem esse apego grande, né? E eu acho que por isso que as pessoas se conectam comigo, porque eu passei por todas essas objeções, né? E talvez por eu ser mais assim aberta, né, de falar. Então acho que elas vêm. E aí você vê isso, aquelas pessoas mais falantes no grupo. E você tem que deixar ela falar, porque quando ela fala, ela tá se ouvindo, tá refletindo e tá vencendo as crenças, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que é a importância do grupo, porque crença não é uma coisa, não tem como você fazer, ah, se você faz assim, 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 você vai vencer a sua crença. Isso aí precisa de muito apoio e a gente estimulando ali, ela dando aqueles pequenos passos, a gente comemorando junto, né? Então, sozinho é mais difícil. Fala um pouco disso. Como é que você, dos entregáveis que a gente tem lá na mentoria, tipo, grupo do Telegram, imersão, é, Hot o Hot Seat. Seat, o que que você vê que, que isso ajuda as pessoas a destravar ou a fazer as coisas? Eu acho que todos ajudam, por exemplo, os desafios às vezes impulsiona a pessoa a se botar em movimento, né? A imersão, para mim, é aquele assim, é combustível, porque você sempre traz conteúdos bacanas, aquela troca, aquela interação. Nossa, eu saio da imersão assim, querendo ficar 1 hora só, né, lembrando de tudo e tentando digerir tudo que foi falado. E aí, para mim, depois se concretiza na conversa do Telegram, né? De ir ali discutindo. Então, eu sempre falo assim, e eu acredito que quem mais está ali no Telegram compartilhando as coisas é quem mais se desenvolve. Lógico que a gente vê pessoas que nunca comentaram que de repente estão saindo da mais 25 para 50. Eu falei, que é isso? Nem deu bom dia aqui, já tá, né? Mas, né, tem pessoas que são mais tímidas, não gostam de interagir. Mas eu Uhum. acho muito rico, né? Você viu essa semana já, ali na 50K, já teve toda uma reestruturação de programas, de secretária. Então, assim, para mim, muito rico, porque é experiência e afinando, né? Uhum. Afinando. Por exemplo, Domila falou que estava cansada. Aí todo mundo, meu Deus, tá todo mundo precisando do CVM ao vivo. Você já percebeu, né, Sidney? Sim. A sua responsabilidade, Sim. porque realmente a gente vai chegando no final do ano e a gente já foi, né, muita coisa colocando em prática. E aí vai Sim. precisar desse gás de CVM ao vivo para a gente já entrar 2024 assim com sangue no olho, como dizem. E é isso. Se você pudesse mandar uma mensagem, vou pedir que você seja bem específica para as mães médicas clínicas, que talvez sejam alunas CVM ou não, mas que estão ali empacado em alguma coisa, não está tendo resultado. O que que você poderia falar mais para elas?
que eu ia falar, eu acho que foi o aprendizado da mentoria um que a gente viu, que é a constância. A constância e o poder do grupo. Então, só fica com a gente. Não desiste, né? Não desiste. Ah, mas vale a pena investir? Vale. Vale porque é o tempo que você vai ter para os seus filhos depois. Tem que confiar. E eu sei que é porque eu tenho a sorte de ter uma rede de apoio. Tem muitas que não tem, né? Mas não pode usar isso, senão você não vai melhorar, né? Na oportunidade de melhoria. E se você não tem rede de apoio em casa, mais um motivo para você procurar CVM, porque às vezes vai ser a tua única rede de apoio. Perfeito. O problema é a solução, né? Obrigado mais uma vez, parabéns. Eu só desejo para você vida longa, saúde, vida longa, porque o resto você já tem e você vai conquistar muito mais que você merece, porque você é um ponto de luz hoje, ilumina, né? Por onde você passa, seus pacientes, sua família. Então, muita saúde, muita longevidade para você, para seu esposo, querido, figura e para seus filhos. Manda um abraço para ele. Gratidão. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, gente.